Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, nesse novo dia. Vamos se despertar para essa quinta-feira maravilhosa, porque Deus tem algo na terra para você, né? Sempre tem. Deus, ele é um Deus que ele é Pai. Shalom, Ruth. Shalom. Uma das coisas, Ruth, que eu observo é que tem gente que pensa assim, não, porque eu sou religioso, Deus está só comigo, né? Mas na realidade não é isso. Não é isso. Não é isso. Deus, ele tem o Criador, né? O Id Revav Re, ele tem seus filhos, suas filhas aqui na Terra. Tanto faz filho bom como filho ruim, todos esses filhos são dele, né? Ele falou um dia na Bíblia, ele diz assim: todas as almas são minhas. E o que importa é que todas elas sejam salvas. Então, a vontade do Criador nas nossas vidas é que todas as almas sejam salvas. Aí ele criou métodos, né, que vêm depois da morte de um ser humano, quando a pessoa deixa esse mundo, fisicamente, passa a viver espiritualmente, porque nós somos compostos de matéria e espírito. Então, o nosso corpo é a parte da matéria, a nossa alma e o nosso espírito é a parte espiritual. E vendo por esse ângulo, a gente pode crescer no conhecimento, na sabedoria, para a gente poder viver uma vida melhor. A Bíblia diz que Deus falou assim: se quiserem me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Se for rebelde, será destruído a espada. Então, há um vínculo de amor desse Deus em nossas vidas. E é necessário que nós venhamos, cada dia mais, buscar a presença do soberano, né? Do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que tudo pode, que tudo fez. E, na realidade, quando nós falamos assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós estamos falando do único, porque existe um só que reina, que vive eternamente, que é o Hashem, que é o Eterno, o Criador de todas as coisas. E para isso nós precisamos estarmos alinhados, conectados com as coisas desse Deus. Uma certa vez, Ruth, uma pessoa de dentro da Bíblia, ele estava preocupado com o Espírito Santo na vida dele. Hoje nós vamos falar um pouco do Espírito Santo, o ministério de Isaías, como o Espírito Santo atuava na vida de Isaías. Ele nunca falou em línguas estranhas, nunca caiu pelo chão, nunca rolou e nunca rodou. Célio Miranda. Né? Um abraço aí ao Célio Miranda, né? Um bom dia também com excelência para você, Célio Miranda. Vamos compartilhar. Ontem o programa chegou a audiência muito boa. E eu quero que você, meu amigo, continue compartilhando, comentando. Vamos crescer. Já o programa, meu filho Dani, ontem ele já colocou o programa no Kauai. Então a gente vai entrar em todos os canais aí da mídia e da internet, né? Aí já colocou, então quem está lá no Kauai já pode acessar o programa Nossa Terra, né? Foi sem corte. Foi do jeito que nós fazemos aqui ao vivo, e a cores você encontra nas plataformas do Facebook, e aí você vai comentar, divulgar, compartilhar. Um abraço ao Magno Rodrigues, né? Um bom dia. Shalom, shalom, Magno. Shalom. Então você vai comentar, poder curtir, aprender o que você... Olha, se de tudo que nós estivermos pregando, você aprender 1%, para nós já valeu, né, Ruth? Verdade. Hã? Verdade. Ah, tá. Vou fazer a oração do Sidur, que diz assim: Baru, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos e a dormência de nossas pálpebras,
seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei e fazer apegarmos aos teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, maus amigos. Faz com que nos apegamos aos bons atos. Obriga o nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje e todos os dias graça, misericórdia e piedade a teus olhos e aos todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosas, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do inferno. Eloheinu, nosso Deus, Deus de nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti, visite-nos com tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno, nosso Deus, o amor dos teus antigos céus, Abraão, Isaque, Israel. Recorda também o pacto e a benevolência e o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no Monte Moriá, e a oferenda que este fez de Isaque, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrito em tua Torá. Baruch Hashem. Ruth, quando a gente pega esse livro aqui, o Siddur, né? Olha o Siddur aí, Siddur completo. São um livro de orações. Todas as orações que o judeu pratica durante o dia, tanto na casa como também na sinagoga, onde tiver, estão aqui nesse Siddur. Esse Siddur aqui foi coletado, as orações do templo do Beit HaMikdash, do templo do tabernáculo. Antes da destruição do templo, foi catalogado as orações que eram feitas ali naquele templo. Essas orações, elas substituem hoje o sacrifício de animais. Agora, como nós, no judaísmo, estamos esperando a vinda do Mashiach, que o Eterno irá mandar, quando o Mashiach vier, o que vai acontecer? Voltará o sacrifício de animais? Vai voltar o sacrifício de animais. A profecia no Velho Testamento diz que o próprio Mashiach fará oferendas de animais, de agradecimento ao Hashem pelo livramento, pelas bênçãos concedidas, as graças. Então haverá derramamento de sangue de animais no templo que será construído o terceiro templo. Isso é a base bíblica, é o que Deus falou e o que nós acreditamos. Nós vamos falar hoje a respeito do Ruach HaKadosh, né? Ruach HaKadosh é o nome hebraico do Espírito Santo. Nós vamos falar a respeito de que é importante você entender a Bíblia como ela é, porque muita gente acha, Ruth, que o Espírito Santo ele só veio atuar aqui na Terra da época de Jesus para cá. As pessoas lêem o Novo Testamento e entendem por essa parte que o Espírito Santo veio porque Jesus subiu ao céu e de lá mandou o Espírito Santo, né? Só que o Espírito de Deus, a Bíblia registra dentro do Velho Testamento, desde o princípio, a sua
participação aqui na terra, né, Ruth? Vamos ver, tu quer ver Isaías? Vamos ver o que é que diz sobre o Espírito de Deus, né? Porque há muitas coisas que colocaram na Bíblia, no Novo Testamento, que foi alterações. Adulterações de quem estava traduzindo, transliterando a Bíblia para outro idioma, né? Mas veja o que é que diz Gênesis. E essa ideia, ela continua na mente das pessoas, que o Espírito Santo só tem atuação há 2000 anos para cá. Quando na realidade aqui em Bereshit, que é Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito de Deus, Ruth, aqui que a Bíblia relata, por exemplo, assim, o Espírito de Deus, a gente pensa aqui no singular, né? Ha-Kadosh, aí está no singular, Ha-Kadosh. Ha-Kadosh significa o Espírito do Eterno, né? Só que esse Espírito no singular, aonde a gente encontra na Bíblia original, significa o Espírito de Deus. Agora, Deus não só tem um Espírito. Ele não só tem um Espírito. Ele tem vários Espíritos, que é coordenado pelo Espírito dele, que age em toda a terra, né? Porque o Espírito Santo, o Ha-Kadosh, ele não é Deus. Porque não pode ter 3 deuses. Ter 3 que mandam lá no céu, não. A Bíblia mostra um só Deus, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, aqui você pode observar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus falou assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Então, Deus, quando ele fez... na realidade, aqui o planeta Terra já existia. Aqui o texto diz que o planeta Terra era sem forma e... vazia, mas já tinha terra. Já tinha terra, que por exemplo, assim, o que acontece? Quando Deus foi diz assim, criar o mundo, na realidade, ele não criou o mundo. Aqui no princípio, ele criou. No princípio, ele criou. Quer dizer, aqui ele está restaurando o planeta Terra que foi destruído por uma grande guerra, que ele mesmo destruiu. Por exemplo, quando se trata o nome de Deus de Adonai, na nossa mente judaica, o que vem na nossa mente judaica? Adonai é o grande guerreiro, o grande Deus, que destruiu o planeta Terra já 2 vezes, agora ele está aqui reconstruindo o planeta Terra. E aí, quem está presente, Ruth? Tinha algum homem aqui presente? Não. Só tinha ele. O seu espírito estava com ele. No princípio, ao criar, ou no princípio Deus criou, né? Esse criar é o verbo. Que é o verbo barar. Mas tem um lugar que diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Não, aqui não tem nada a ver com isso aqui. Pois é, mas mesmo que se tivesse, o verbo é o quê? O criar. Que Deus criou. O verbo é a palavra, porque aqui é o seguinte, porque o que você está falando é lá de João, aquilo não tem nada a ver com isso aqui. Pois é. Não tem nada a ver, porque aquilo ali é uma indução daquela pessoa, da terceira pessoa que seria inserido ali para dizer que ele teve no começo do mundo. E quando aqui entanto, ele nem existia. Diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem estava lá?
O Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus, ele não é Deus. A pessoa tem que... Quando você diz que o Espírito de Deus é Deus, você está botando ele como concorrente dele e ele não se agrada. Mas ele tem uma função na Bíblia, desde o começo do capítulo 1, você vai andando a Bíblia toda e você vai encontrando o Espírito de Deus. Tire da tua cabeça que o Espírito de Deus, ele veio para derrubar o homem, ele não derruba. Não. Nem bota para rodar. Quem bota para rodar foi Satã, que disse aonde? Ele disse lá no livro de Jó, ele disse que, quando Deus perguntou, ei Satã, tu estava onde? Aí ele disse, estava rodando sobre a terra. Já entendeu? Rodando. O Espírito de Deus não roda. Ele não é peão. Para mim, ele estava passeando sobre a terra, porque os anjos, ele fica nos vendo para depois nos castigar. Mas você... Levando na presença do Senhor nossas falhas. Mas quando você vai ver a personalidade... Esse negócio de rodar é invenção. Invenção, coisa do homem. Ele diz que é de Deus, que é o Espírito de Deus que está fazendo rodar. O Espírito de Deus não roda. Quem roda é peão. Mas o Espírito que roda é fraco. Agora ele aqui estava com os elementos. O primeiro elemento já existia, que era a terra. Mas ele vai dar uma ordem para a terra. Ele manda ela reproduzir. E ela reproduz, né? Então, esses elementos, que são 4 elementos que Deus está aqui, diante da terra que está toda sem forma e vazia, não tinha nada. Ser humano nenhum. Aí, o que é que ele faz? Ele chama os 4 elementos, que se coloca na posição de servir a Deus, e Deus aqui na Bíblia, ele fala, faça isso, faça aquilo, terra, faça uma floresta, faça isso, os animais, tal, assim, 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 e aqui o texto bíblico, daqui do capítulo 1 para frente, você vai ver a reconstrução do planeta Terra. Ele não chamou ninguém para vir fazer, não. O Espírito de Deus estava ali, porque aonde Deus está, o Espírito dele está sempre presente, como auxiliar. Ele é tão... Olha, Ruth, o Espírito inferior, ele entra no ser humano. E o Espírito Santo, ele é inferior. Por quê? Porque a Bíblia, nós temos uma prova, já falamos aqui no programa, que o Espírito de Deus entrou no profeta Ezequiel, e ele disse, e aquele que me falava entrou em mim e colocou de pé. E o que é que nós aprendemos no judaísmo? Que Deus é incorpóreo. Deus é o quê? Incorpóreo. Deus não incorpora em ninguém. Se alguém cair porque rodou, está cheio de Deus, repreenda que não é Deus, é outro espírito, né? Edmundo Vasconcelos Oliveira, um abraço para você e sua família. Então, aqui, o que o texto quer dizer? É que Deus, quando foi construir o mundo, ele estava só, porque lá no livro do profeta Isaías, Ruth, o que é que diz lá? Deus fala assim, quando eu estiquei o céu, onde é que tu estavas? Não tinha ninguém comigo, só era eu. A Deus falando, que foi só ele. Ele fez só. Aí quando ele esticou os céus, onde é que tu estava? Aí ele disse, quando eu fiz a terra, quem me ajudou? Quem esteve comigo lá? Eu estava só. Está no livro do profeta Isaías, ele falando disso. Então, aqui você pode observar que o Espírito de Deus é o Espírito Kadosh. A palavra Kadosh significa separado. Santo. Separado. A palavra Kadosh, separado, que é Ruach HaKadosh. O artigo é Ha, né? Ruach, Espírito, Kadosh, Santo. Então, o que está acontecendo aqui? É que o Espírito de Deus assiste os moveres de Deus, do Eterno. Na realidade, no hebraico não tem esse nome Deus. Na Bíblia hebraica original não tem a palavra Deus. Lá está escrito o Hashem, o Eterno, né? Quando lá se refere ao Eterno, pode ser o El Shaddai, o Adonai, o Eterno. Mas não tem a palavra Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia hebraica a palavra Deus, porque não existe no idioma hebraico essa palavra.
Aí, Ruth, o que que acontece? Aqui nós estamos estou com a Bíblia, João Ferreira de Almeida, a minha esposa está com a Bíblia hebraica, é a parte original e a tradução para o português feito em Israel. Tu quer falar o quê? Aqui no versículo 11 diz assim: E disse Deus, produza a terra relva, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto e de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi, e produziu a terra relva. Erva que dá semente. Aí, quer dizer, o Senhor foi só dizendo para os elementos, reproduza, faz assim, assim. E elas foram fazendo. Ruth, essa madrugada tu me falou que aqui no nosso quarto tu sentiu a presença de vários espíritos, né? Uhum. Uns que fediam, Entendi. vários, a gente sente o cheiro diferente, a energia, a radiação, né? Uhum. De todo espírito, a gente sabe a radiação. Se ele vem do lado direito de Deus, a radiação é boa, né? Como Gabriel, como outros anjos, né? Miguel. Mas quando você sente a radiação de um espírito que vem do lado esquerdo de Deus, aí o que acontece? Você sente a radiação negativa, ruim. São energia, né? Ontem eu estava estudando a respeito, porque existe os filmes de Avatar. Quem gosta de assistir filme de Avatar aí, você pensa que aquilo ali é uma coisa, um filme, uma criação, mas tem muitas verdades ali que eles querem. Sim. Eles estão passando para aqueles inteligentes o que é uma verdade do mundo espiritual. Então, existe uma força do lado esquerdo do Eterno. Eu não vou dizer assim, que lado dos demônios, do lado do inferno, não. Porque o inferno, os demônios, tudo é de Deus. Tudo foi ele que fez. Tem muitos filmes aí, como do Aladim, aquele tapete que voa. Tem muitos estudos que diz que Salomão tinha um tapete que voava. Aquela espada do rei Arthur é baseada em Moisés, sobre o cajado. O cajado era de Adão, que Deus deu para Adão, e foi passando, até que chegou lá no Egito, no faraó, onde Jetro era conselheiro. E quando ele foi embora, o faraó disse que era para ele ir ali no salão onde tinha as joias, tesouro, né? E ele achou o cajado. O cajado era de safira e ele levou. Só que um dia, como ele não tinha onde esconder, porque ele era valioso, ele colocou e enterrou na terra ali e deixou uma parte de fora. Mas quando foi um dia, ele foi querer arrancar aquele cajado e o cajado não saiu. E ele deixou lá. Aí passou muitos anos, quando chega Moisés lá. E Moisés fez tocar com a mão, o cajado saiu. Aí veio a história já da espada do rei Arthur. Então Ruth, o que eu quero te falar? É que a presença dessas entidades que se aproximou de nossa casa é porque eu estava estudando o elemento fogo. Porque é interessante que os servos, a serva de Deus, venha conhecer, porque o Raul Seixas falou que o ser humano não tem uso de 0,5% da sua capacidade animal. Quer dizer, nós não estamos usando quase nada da nossa inteligência. Ainda é pouca para aquilo que Deus tem para nós. Então, o que Deus quer? Que nós venhamos conhecer os seus mistérios. Para conhecer, você tem que mergulhar, estudar, nos estudos, né? Pesquisar. Aí eu estudei pela tarde, um pouco à noite, mas eu dormi cedo, né? Aí quando foi uma certa... Porque toda vez que eu vou dormir, eu faço uma oração de proteção ao Hashem, ao Eterno, né? Pedindo a proteção dele para que os espíritos obsessores, os espíritos, os encostos, não vinham mexer comigo. Porque é nessas horas que você está dormindo que a feitiçaria pega a pessoa, né? Então, o ataque dos espíritos noturnos, eles vêm principalmente a partir de meia-noite até 5 da manhã,
é quando você está dormindo com a mente aberta, e aí esses espíritos obsessores, eles não vêm só uma vez. Ele vem várias vezes para roubar a tua energia, que é a tua virtude. Tem gente que levanta de manhã cedo fraco. Tá fraco. Isso eu dormi de mau jeito. Não dormiu não, foi te roubaram as tuas energias. Então, essa noite você sentiu a presença, eu também senti a presença desses espíritos. E eu estava deitado na rede, cedo. E aí eles começaram a chegar. Mas aí eu só faço oração. Basta eu... Porque nós não precisamos ficar falando o nome do Eterno. Não. Quando a gente se liga nele, pronto. A gente já está fazendo a oração em hebraico. E aí eles fogam, eles afastam, porque são energias pesadas. Né? Mas, Ruth, vamos aqui para frente. O Espírito de Deus. Agora, nessa tua Bíblia aí, procura o livro do profeta Isaías. Nós vamos ver no capítulo 60. Tem uma parte lá no Novo Testamento que foi dado para Jesus, Yeshua, né? Como se diz uma coisa, o judeu aceita Jesus, o judeu aceita Yeshua, ele não aceita o Novo Testamento, que tem mais de 1000 alterações. Então, por que o judeu não prega Novo Testamento? Porque sabe das adulterações que tem dentro do Novo Testamento. E outra coisa, existem muitas palavras, muitos versículos no Novo Testamento que desfaz as 30 profecias que Deus falou que ainda não aconteceu. Então, os conhecedores da Bíblia, vem o povo judeu em primeiro lugar, depois outras nações. Mas 62, né? 61. Agora nós vamos saber para que serve o Espírito Santo. Né? Aqui, lê aí na Bíblia hebraica o que diz, para que serve o Espírito Santo. Pairava sobre mim o Espírito do Eterno, porque ele me ungiu para que eu trouxesse aos humildes boas novas. Ele me enviou para que confortasse os que estão de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos, abrir os olhos dos que o têm cerrado, para proclamar o ano da boa vontade do Eterno e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que estão em luto, para alegrar os que choram. Isso aí tá bom. Aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, essa Bíblia que o crente usa, que tirou 7 livros, né? Essa Bíblia aqui, ela é ocultada. Deixa eu pegar, me dá essa aqui católica. Aí, o que diz aqui a respeito do Espírito de Deus na vida do profeta Isaías? O que ele sentia e o que ele está testemunhando que é o Espírito de Deus. Uma coisa, preste bem atenção, você que é cristão, que está me assistindo, procura no teu evangelho aí, aonde Jesus falou em línguas estranhas. Porque se ele era cheio do Espírito Santo, a teologia que diz hoje humana é que quem é cheio do Espírito Santo tem que falar em línguas. E Jesus era cheio do Espírito Santo e nunca falou em língua, nunca rodou, nunca caiu no chão. Mas a pessoa pode dizer que lá onde ele foi crucificado, ele chamou Eli, chama Ketama. Pode dizer que é em língua, mas aquilo ali ele falou em hebraico, não foi? Você pode pegar o texto que passou uma pessoa, aí falou, ele está falando em hebraico e aramaico. Porque, olha, aqui nós estamos falando aqui no programa, nós estamos falando para pessoas que não conhecem a Bíblia, mas tem gente que está nos assistindo que conhece até mais do que nós. E tem pessoas aí didáticas mesmo dentro da Bíblia, professores, né, que são pessoas dinâmicas na Bíblia, escritores todos. Nós estamos falando para pessoas de nível social mais alto, nível de conhecimento da teologia, tanto cristã como judaica. Tem muita gente da nossa linhagem, ou tem gente que nem participa do judaísmo, mas conhece o judaísmo na palma da mão, né? Nós temos exemplo aí, aquele luciferiano, né? O Vic, né? O Vic. Aquele cara, quando ele começa a falar,
a gente observa que ele fala com um crescimento que ele tem, o conhecimento que ele tem, bíblico, do judaísmo em hebraico. Ele explica, ele fala. Se alguém afrontar ele e dizer assim, que alguma coisa contra o Deus da Bíblia, ele rebate. Porque ele crê, ele diz assim, e quando ele é entrevistado, ele diz assim, só existe um Deus, e é o Hashem. E ele fala as palavras em hebraico, ele fala da árvore da vida, da Sefirot, Sefirá, ele fala do Shamaim, ele fala de coisas que estão dentro da nossa cabala judaica. Só quem estuda que conhece. Então, ele é um dos líderes do Brasil, luciferiano, mas ele defende a cultura judaica. Mas vamos, o que é que diz aí? O livro do profeta Isaías, no capítulo 61, aqui é o ministério de Isaías. O que é que diz ele? Ele testemunhando. Nessa Bíblia aqui? Na Bíblia católica, apostólica romana. Diz aqui, romana. o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os do coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus, para fazer justiça, para consolar o que estão tristes. Tá bom. Qual era a função por que o profeta Isaías precisava do Espírito de Deus na vida dele? Ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu. Para quê? Para que serve esse Espírito de Deus? Aqui o texto que você leu diz, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Na época do profeta Isaías havia evangelho? Não. Mas aqui está dizendo que ele ia pregar boas novas. Lá no evangelho, o que diz lá? Diz que esse ministério aqui já é o ministério de Jesus. E quando na realidade aqui Isaías testificando dele mesmo. Essas coisas que no judaísmo não se aceita. Porque o que é o teu ministério, Ruth, é o teu ministério, eu sou teu marido, eu te ensino o que posso, mas o teu ministério com Deus é diferente do meu. Eu sou um pregador que prega de marreta, e quando você prega macio, você vai pregando. Tem pessoas que gostam mais de ouvir você pregar do que a mim. Isso desde quando a gente era cristão, que a gente estava pregando nas igrejas, muitas pessoas eram mais chegadas a ti do que a mim, porque eu prego de marreta, como diz, eu prego com trepidez, e quando você prega mansamente, mas isso não quer dizer que eu sou maior do que você é maior do que eu, mas os nossos níveis espiritual são iguais, porque nós dividimos a obra de Deus juntas. Então vê aqui, o que é que diz, para que é que serve o Espírito de Deus na tua vida? Para você rodar, para você falar a língua que você não entende e que as pessoas não entendem. Você viu o programa de ontem? Deu um pique de audiência grande, porque você não vê ninguém falar o que nós falamos ontem, aonde está escrito na Bíblia que Deus vai matar quem fala palavra inelegível. Aqueles que falam em língua do qual ninguém não entende. Porque se eu falar, chegar numa cidade e eu tiver que pregar em hebraico, eu tenho que traduzir em português, senão não vai ter proveito? Não. O que adianta eu falar Baruchu, Adonai, entender, né? Por exemplo, assim, Adonai, Baruchu. O que adianta eu falar essas palavras se eu não te der a interpretação da mesma? Né? Então, as coisas de Deus, ela é clara e eficaz. As coisas ocultas não é as coisas santa, kadosh de Deus. As coisas... o que é isso? É mistério. Você lembra que aquela vez que nós levamos um missionário lá em Anápolis, lá naquela igreja, perto de um lago, onde tinha muita gente ali, aquele movimento. Aí, de repente, o filho do pastor saiu rodando
derrubando as cadeiras, derrubando do púlpito. Aí o missionário estava com a gente, ele está nos assistindo lá no Paraná, hora dessa, e lembrando dessas coisas. Ele levantou para ir ajudar aquele irmão que estava cheio do espírito, fazendo aquele trabalho, não gostou, porque disse que ele estava atrapalhando o trabalho do Espírito de Deus. Aí se o irmão não pega ele tinha caído lá dentro do lago. Então, há muitos espíritos e muitas vozes que parece que é a voz de Deus e não é. Agora, como sabemos, Ruth, que a pessoa é uma pessoa de Deus, que está cheia do Espírito. Através dos seus testemunhos. Outra que o Espírito de Deus, ele não envergonha ninguém e nem faz escândalo, né? Porque tem lugares que nós já chegamos antes, no início de nossa fé, e tinha pessoas que começaram que cheio do poder cair, abrir as pernas, a pessoa tinha que estar logo com um paninho para tampar, para não fazer hoje toda a igreja, são poucos que não tem pano. Que as pessoas caem de qualquer jeito. Se veste mal e cai de qualquer jeito. Olha, Ruth, ali nós tivemos uma batalha espiritual dentro daquela igreja que nós somos. Porque o pastor amigo da gente, a família amigo da gente, a gente leva um missionário para lá. O missionário estava assistindo, ele não ia pregar, ele estava assistindo, participando do culto. Mas de repente vê que vai acontecer um desastre, ele vai tentar, e ali criou uma intriga entre os dois. Aí depois quem foi saber por que aquela intriga, né? Há muitas coisas que você vê, você pensa que é aquilo, e por trás existe um propósito, né? Que aqui não é diz aquilo. Assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando a pessoa está cheia do poder, ele é usado porque o Senhor o ungiu, né? Aí enviou para levar as boas novas aos pobres, curar os conflitos de coração, anunciar aos cativos a liberdade e aos prisioneiros o alvará de soltura. Tem pessoa que diz assim, mas eu não estou preso. Será que não? Às vezes a pessoa está presa na mente por uma palavra, pelo um gesto, pelo um ato que alguém fez. Tem muitas vezes que um defeito que a pessoa tem na perna é uma prisão. Antigamente, as prisões eram uma corrente com uma bola daquelas de ferro, que para a pessoa andar tinha que puxar aquilo para onde ia. E tem pessoas que às vezes quando a gente está com a visão mesmo aberta, assim, usada por Deus, você vê a pessoa andando com aquela bola puxando na perna ali, aquela corrente. Arrastando, né? Arrastando. E aí a pessoa diz, não, eu tô com um defeito, deu um problema e nunca mais minha perna voltou ao normal, eu ando assim. Quer dizer, é uma prisão que nem ela mesma sabe. Agora, o que ela fez para ter aquela prisão? E muitas vezes a prisão está na mente. Você não consegue ter um casamento normal, você não consegue amar ninguém, você não para em trabalho, porque você vai trabalhar dentro de poucos dias, manda embora. Quer dizer, aquilo é um meio de uma prisão. E se a pessoa não se colocar mesmo na presença do Senhor para mudar a sua vida, seus atos, vai continuar sempre naquela prisão, sempre naquele medo. Porque tem pessoas que têm medo de várias coisas. Tem uns que têm medo de elevador, outros têm medo de ficar sozinho, outros têm medo de altura, outros têm medo de água, e cada um tem um tipo de prisão, né? Se Deus não o libertar essa vida, ou ela não fazer por onde, no próprio Novo Testamento tinha um homem que ele estava aleijado 38 anos, né? E tinha o tanque de Betel que era para ele entrar. Bethesda. Toda vez que ele ia entrar, alguém entrava no primeiro do que ele, e ele ficava ali. E aí, quando o próprio Jesus chega para ele, mas rapaz, o que está fazendo? Não, toda vez que eu vou, não tem ninguém que me ajude. Porque ele vivia aleijado, porque ele tinha feito algo, e o próprio Jesus vai e não peque mais, né? Porque muitas vezes é um pecado, você tem que confessar, se arrepender, para se libertar daquele pecado. E aqui diz assim, que através do Espírito que ungiu Isaías, ele disse
que ele veio trazer o alvará de soltura, ou em liberdade dos cativos, aqueles que estão cegos espiritualmente, e vários tipos de sofrimento que a pessoa tem que ele nem sabe. Ruth, vamos continuar. Lá no Novo Testamento, é bom te falar do Novo Testamento, que nós estamos falando para muitos cristãos, né? Tem muitos cristãos que não concordam com esse tipo de movimento, né? Esse movimento que diz que é pentecostal, que é o caicai, que não Mas, tem... aí tu já vai para Coríntios. Um dia nós ia era para Lucas 4, né? Que fala a mesma coisa. Não, nós vamos voltar lá. Só um instantinho. É porque existe umas coisas assim. Por exemplo, quem fala línguas, aqui o apóstolo Paulo diz, o Rachalia, quem fala as línguas, fala Deus. E o homem não sabe o que se fala. Vê o que diz aqui, ó. 1 Coríntios, do capítulo 14, versículo 1. O que diz lá? A respeito do dom de línguas ou de profecia. E aqui mostra o tanto que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Porque muitos que falam línguas, ele não vive o que a profecia diz. Então, falar em línguas é um sinal para o incrédulo, não é para o crente. Vamos ver? Achou aí? 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Como é que está escrito na Bíblia Católica? É o 14, né? É. Empenhai-vos pelo amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em instância espiritual, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando. Tá bom. Para mim é suficiente um versículo da Bíblia, porque isso aí tira todas as dúvidas do ser humano. Porque quem fala em línguas, ele fala, o espírito dele falando com Deus. E o ser humano que está em volta à igreja, à congregação, não entende o que ele está falando com Deus. Ouve. O versículo 3, o que fala aí? Versículo 3 diz o seguinte. É porque o Espírito Santo ele veio para edificar, exortar. É o 3, né? Que eu fale. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, que a palavra, a profecia, a revelação, a visão, ela tem 3 sentidos, e a palavra de Deus também, que é consolar, exortar e edificar. Então o versículo 3 diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. É melhor profetizar do que falar em línguas. Porque quem fala em línguas, fala a Deus. Ele está se edificando sozinho. É um egoísta que está querendo crescer, sozinho. Mas ele mesmo não sabe nem o que está falando. Ele não sabe o que está falando. Porque aqui está em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Capítulo 14. Então, muitos livros da Bíblia, dentro do Novo Testamento, um contradizendo o outro. Né? Mas no dia de Pentecoste, ali, o Espírito veio, o Espírito sempre esteve. O Espírito de Deus sempre esteve na terra. Desde quando a terra sem forma e vazia, em Bereshit, em Gênesis, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas do abismo. Não veio há 2000 anos atrás, não te enganaram. E me enganaram Quando também. o Eterno foi entregar os mandamentos, que
70 nações se prepararam e ficaram ali naquele monte. O Senhor falava em línguas, quer dizer, na língua de cada uma nação, e cada um entendia os mandamentos. Os mandamentos foi proferido para as nações, porque isso aí ninguém discute isso. Estava ali Israel, a nação de Israel, e 70 nações que saíram com Israel do Egito. Ali, como você falou, Deus proferiu, e todos entenderam no seu idioma. Aqui não tem nada de língua estranha. Não tem nada de língua estranha. Cada um entendia, mas quando dizia o que é os mandamentos, aí, não matarás, honrar pai e mãe, cada um ia se afastando. Ia entendendo no seu idioma. No seu idioma. E ali viraram as costas para o Eterno. Ficou só Israel. E Israel disse, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Nós faremos. E aí foi que o Eterno determinou, a partir dali, esse povo é meu, essa é a minha nação. Aí as outras nações passaram a ser dele também, mas em segundo plano. Por isso que quem recebeu a Torá foi Moisés, que depois passou aos anciões, a Josué, e aí chegou até em nossas mãos. Nós estamos descortinando a cortina que impede você crescer espiritualmente. O conhecimento profundo. Nós estamos pegando aqui um livro que é Teu Cristão, mostrando para vocês o erro, porque nós já passamos por isso. Nós saímos daí, foi porque quando nós encontramos a verdade, aí nós vamos ficar com a verdade. Porque o que te prego todo o tempo nas igrejas pentecostais é que você tem que ser batizado para falar em línguas. E aí? Como é que muitas vezes sai muita meninice, né? Tem muitas histórias, tem pessoas que... Bora continuar. O 5. Sim. Aí diz no 5, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que o profetizasse. Pois quem profetiza é superior que fala em outras línguas. Salvo se há intérprete, para que a igreja receba a edificação. O que ele está falando aqui, Ruth? Eu queria que vocês todos falassem todos os idiomas. Moisés também falou isso. Pois é, mas Moisés, ele era um cara, uma pessoa que ele era didático. Ele aprendeu os idiomas das nações. Só que antigamente... O texto aqui quer dizer isso, que você deve aprender os idiomas das nações, para quando você falar em outros idiomas, em outras línguas, as pessoas te entenderem o que tu está falando. Porque se eu falo inglês, e aí as pessoas de outras nações estão me ouvindo, não tem um intérprete, como eles vão saber? Moisés, ele separou 70 homens e tinha mais 2 que botaram. Eu não estou lembrando o nome, que nós não fizemos bolso, nada. Nem sabia se ia falar nisso. E depois ele começou a falar, né? Profetizar 2 deles. Josué... A primeira profecia diz assim, Moisés vai morrer, Josué vai assumir. Josué, quando ouviu, disse, Senhor, se tu quiser, eu mato eles agora. Mata esses falsos profetas. Aí... Ele diz, bom que todos os homens profetizassem. Ai, se todos vocês profetizassem, né? Aí, a profecia está dizendo que Moisés vai morrer. Vamos matar esses profetas aí que são falsos. Não. Só que tem que saber, o profeta tem que ser profeta, não ficar adivinhando nem astrologia, não. Nós estamos agora onde? No 5, né? 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, o que vocês aproveitariam se vós não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Quer dizer, Paulo fala assim, irmão de Coríntios, aí, se eu for ter com vocês, falando no aramaico, vocês entendem aramaico? Não. O que adianta eu falar aramaico para vocês? Diz assim, a mesma coisa daqueles que abrem a boca em uma congregação, fala, nem ele mesmo entendeu, aí senta todo empolgado. Achou que fez grande coisa. Não fez nada, não fez nada. Aqui diz assim. Porque não tem um intérprete. Diz assim, no versículo 6, né? Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós, falando em línguas, em que vos sereis útil,
se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento, de que modo semelhante se os instrumentos musicais, como a flauta ou como cítara, não produzirem som distinto, como se reconhecerá a música que está sendo tocada? Se alguém pegar um violão, vai tocar uma música, quando ele... Toda fora de ritmo. Não, ele vai fazer um solo que aquela música requer. Antes de começar, os primeiros toques são um solo, né? Que ali fica identificando a música. Quando alguém vai cantar, já sabe qual é a nota que vai entrar. Assim também, o apóstolo aqui, o Raul Rachalia, ele estava fazendo as suas experiências. Agora me diga uma coisa, aonde existe dentro de Israel, os remanescentes de Israel, que fala em língua, que roda, que cai pelo chão? Não existe isso. Não. O culto é com decência e ordem. E essas coisas, quando acontecem, tirou a ordem e a decência e a santidade da congregação. É tipo uma pessoa tá pregando e um se levanta e começa a gritar e falar em língua lá, ele está impedindo. Já vi muito isso. De estar uma irmã levanta no meio do púlpito e vira para o pregador que está pregando, oficial: eis meu serve. Não é. A pessoa, nem o português não sabe falar direito, aí começa a falar tudo errado e quer calar o pregador. O pregador que tem conhecimento disso, manda aquele espírito calar a boca na hora e ele cala. Porque quem está pregando é que está com autoridade. Não é aquele que está falando em línguas, como diz o texto bíblico. Né? Tirando a atenção da palavra. Se você estiver profetizando. Rapaz, eu vi na internet um pastor, alguém estava entrevistando ele aqui. Toda hora o irmão passava na frente da câmera. Teve uma hora que parou e ficou na frente da câmera. Ele deu um tapa no irmão. Aqui em Marabá tinha um assim, né? Ele queria aparecer de qualquer maneira. Toda hora ele estava lá com a bandejinha, parecia aqueles mico preto, sabe? Aí, para aparecer lá, que eu estava filmando e ia levar água pro pastor, depois o café, depois o suco. Rapaz. Só para aparecer na câmera. Aqui no versículo 9 diz assim: assim também vós, se não usardes em linguagem clara, como sereis entendido? Na verdade, estarei falando ao vento? Você está falando ao vento ou para quem? Porque ninguém está entendendo. Ruth, existe línguas estranhas, está escrito aqui na Bíblia, que alguém fala em língua e que haja intérprete. Se não houver intérprete, aquela pessoa fica calado. E outra que tem que ter base bíblica também. Isso é a reunião dentro de Coríntios, a reunião na época do Shaul Rachalia, que era o apóstolo Paulo, ele ensinando, né? Ele não está contra o dom de línguas, não. Não, ele está aqui falando, é o excesso, que é a meninice que acontece naqueles que falam em língua. Aí, por exemplo... E muitas vezes a pessoa nem profeta não é, mas ele quer chamar atenção. Uma vez eu estava num grande culto, das maiores igrejas da nossa região, do ministério. E ali, um irmão se levantou falando em mistério e foi na direção da esposa do pastor. Eu lembro bem disso. A vida deles estava tudo boa, a vida daquela família, né? Tudo boa aqui em Marabá, todo mundo recebendo com alegria, aquela alegria. Aí aquele irmão virou para aquela irmã, esposa do pastor, e começou a falar em línguas. A igreja, não sabe nem o que foi. Aí, como eu tenho o dom de interpretar línguas, eu entendi tudo. O sofrimento que viria para aquela família, tudo, E o que veio de sofrimento. E o que ele entregou também ele não sabia de nada. Nem ele sabia. Porque tem vezes que a própria pessoa, ele entrega a língua estranha, mas depois ele fala em português dizendo: é assim, assim, assim. O dom de língua, Paulo tentou muitas vezes organizar no meio, no seio. Por exemplo, no judaísmo não tem negócio de dom de língua, não. Paulo tentou organizar no meio desse povo aí, mas não conseguia. Porque chegava um analfabeto, aí era batizado, já falava em línguas e achava que era o pregador. E saía pregando asneira.
Você vê que todas as palavras do Eterno que a gente vê na Bíblia, tudo era falando em hebraico, né? Uhum. Como o Nabucodonosor, ele mandou pegar todos os utensílios da casa do Eterno, do templo, né? Levou para a Babilônia. Depois que ele morreu, veio, se eu não estiver enganado, um neto dele que assumiu. Um dia ele fez uma grande festa e disse, nós vamos usar isso. Começou a usar os utensílios da casa, lá do templo do Eterno. Mas tudo é consagrado para o Eterno e para aquele objetivo. E ele começou a beber, ele pegou os candelabros, mandou acender, e acendeu, e dali saiu um fogo do candelabro que pegou na parede e formou as letras. E ali ninguém entendia aquelas palavras. O que estava o significado daquelas palavras. Mene, mene, tekel, fazim? É. É? Aí foram chamar Daniel, e Daniel que entendia porque ele sabia hebraico. E aí dizendo que ele foi pesado na balança, no mesmo dia ele morreu. Para aquele povo na Babilônia, aquelas palavras que estavam escritas na parede, que apareceu uma mão e escreveu lá no palácio do rei, mene, mene, tekel, fazim, aquelas palavras para a nação lá deles eram línguas estranhas. Para eles era, porque eles não entendiam nada. Eles viram, não entenderam. Sabia que era uma força sobrenatural, porque aparece uma mão e escreve na parede, mene, mene, tekel, fazim. Aí chama o profeta Daniel. Aí o profeta Daniel já foi orar. Baruatá, Adonai Elohim, Melech Haolam, Sheker Eshnor, porque todo judeu só ora bem dizendo o Eterno, né? Baruatá, quer dizer, bendito, né, tu és. Bendito, uma maneira de agradecer por tudo. Aí me revela o que o rei quer que eu venha interpretar, né? Porque o rei só chamava Daniel quando era preciso para uma grande descoberta, um mistério que tivesse para ser revelado. Porque os astrólogos lá daquela época não conseguiam. Os feiticeiros, aqueles que mexiam com invocação de mortos, chegavam, olhavam, não sabia o que era. Mas aí ele era de língua, o profeta era de língua o quê? Hebraica e aramaica. E chegou e olhou e traduziu. Para todo mundo ver e aconteceu. Você pode reparar que as últimas palavras de Yeshua, Jesus, na cruz, ele falou hebraico e aramaico. Mas ali tinha uma população de todos os idiomas da terra. E poucos entenderam. Mas um passou, o texto bíblico diz que alguém passou e ouviu. Que ele estava gritando pelo Deus de Elias. Eli, sabactânia. Deus meu, porque me desamparaste. Então, a língua estranha para as nações, por exemplo, assim, línguas estranhas é para as nações, não é para o crente. Porque quando um incrédulo ouve você falar em línguas estranhas, ele quer te ouvir, entender e saber o que é. E se tu não souber interpretar, como é que fica? Vamos para frente, Ruth? É mesmo como ele diz assim, no versículo 9, que estareis falando ao vento. Versículo 10, no mundo existe não sei quantas línguas, e nada existe sem um vocábulo. Se eu ignorar o significado das palavras, serei como um estrangeiro para aquele que fala. Aquele que fala será como estrangeiro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Aí, Ruth, nós tivemos aqui na sinagoga, no nosso meio, um casal de judeu, de israelense. Ela falava hebraico e o espanhol. Ele só falava em hebraico. E a gente levava horas conversando com eles, aí dá para entender o que Paulo disse, que haja um intérprete. Então, ele falava em hebraico e ela traduzia para o espanhol para nós. Em português. Espanhol e em português. Mas não era o português, é o português arrastado, né? Porque o estrangeiro, quando aprende a nossa língua, ele nunca fala igual nós. Ele sempre tem algumas coisas que prende, porque
o vocábulo dele é totalmente diferente do nosso. Aí, Ruth, o que acontece? Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar, porque quem era apóstolo Paulo Racharia? Ele era um poliglota. Ele falava todos os idiomas da terra, que existia na terra. Ele falava os dialetos de cada região, porque ele estudou. Ele era um homem capacitado em estudo, ele não era um qualquer um, mas ele conhecia todos os idiomas. Se ele falasse no idioma dos fenícios, ele traduzia para as outras nações. Mas tem gente que pensa que o profeta não precisa de escola, né? Precisa demais. É aquele que coloca-se no ofício de servir a Deus, é o caminho dele para ter bom sucesso, ele tem que estudar. Uma que a pessoa ele tem que estar ligado a um ministério. Outra ele tem que ter uma carteirinha tem que ter um líder, credencial, tem que ter o líder, para onde ele chegar se apresentar, né? Profeta que anda por aí, sem carta Ovelha de sem recomendação, olha, quem recebe está pecando mais do que ele. Você não sabe a vida, né? Não sabe. Porque essas pessoas passam pelo púlpito e está tudo bem, faz aquele movimento, todo mundo se alegra que é coisa de fora. Mas com o tempo, aí vai ver a sujeira que ficou, a sujeira espiritual. Quem sente é só o líder. O líder sente, depois a igreja começa a sentir o desânimo, a tristeza, porque ali passou um sujo. Vamos para frente, o que diz? No versículo 14 diz assim. Não, versículo 3. Por isso, quem fala em línguas, ore para o poder interpretá-los. Não, no 13 aí? É o 3. Pelo que falar em outra língua, deve orar para que possa interpretar. O que eu falo, eu sei o que estou falando. Para saber o que está falando, porque não adianta entregar uma mensagem sem saber. O apóstolo Paulo está exortando aqui, que ele pregava com exortação também. Ele está exortando que aqueles que falam em línguas, porque quem fala em língua é a minha alma? Não, é o meu espírito que fala em língua. Aí, o que acontece? Aquele que fala em língua, ore ao Eterno para que te dê o dom de interpretação. Se ele não te der, pode ser outro espírito que esteja te usando. Porque existem vários espíritos. Vários espíritos. Que falam também. Assim. Muitos espíritos aí, de pessoas que já morreram, que estão falando na boca de outras pessoas, e as pessoas estão achando que é Deus, que é o Espírito de Deus. Porque eles creem que o Espírito de Deus é Deus, e não é. O Espírito de Deus, ele não entra no corpo sujo. E o corpo limpo tem que ser obediente a Deus. Se há um espírito entrando na vida de uma pessoa que vive amigada, na prostituição, no adultério, esse espírito não é de Deus. Porque Deus não habita em vaso sujo. O Espírito de Deus não habita em vaso sujo. O próprio Eterno, ele diz, seja santo, pois eu sou santo. Claro. Versículo 14. Pois se eu oro em línguas, e o meu espírito que eu faz oração, mas a minha mente não participa. Então, o que concluir? Espera aí só um instante, Ruth. Repete de novo que você está vendo. É o 14, é? É o 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quem ora? É a alma ou o espírito? É o espírito da pessoa. Mas a minha mente fica infrutífera. Toda pessoa que ora em língua e não entende, a mente dele não produz nada. Não produz. Agora, aquele que entende, ele interpreta. O mundo espiritual... Ele diz, o que conclui? Quer dizer, o que você entende? Se você fala em língua e não entende ela, você não entende nada. Não fez nada. O que farei? Nós tínhamos na época do tabernáculo uma irmã que ela orava só em línguas. Terminava, ela não entendia nadinha. Aí eu dava a interpretação quando ela estava falando. Porque depois que passa... Já perdeu. Já perdeu, não é nosso. Não tem nada nosso. Antônio Vieira, shalom, Antônio. Antônio Vieira faz dia, meu irmão, que você não liga pra gente aí. Um abraço para você e toda a sua família. Então, interpretar a línguas estranhas, aqui Paulo está falando disso, né? Aí diz assim, o 15, concluindo, né? Vou orar com o meu espírito e orar também com a minha mente.
Cantarei com meu espírito e cantarei com a minha mente. Pois se louvas a Deus somente com o espírito, como o ouviste, não iniciando, poderá dizer amém. A tua ação de graças, já que ele não sabe o que está dizendo. Peraí, só o 16, né? Uhum. Se tu bendizeres apenas espírito, como dirá o indouto? Olha, é uma outra pessoa. Uma pessoa vai entender. Amém? Depois da tua ação de graças, visto que não entende o que diz. O que é que o indouto que entrou numa congregação, ele não faz parte dali. E de repente alguém vem, entrega, diz que uma profecia para ele em línguas estranhas, e ele não entende nada, e quem falou também não entende, a congregação não entende bulufa nenhuma disso aí. Aí, que proveito teve? Nada. Era melhor ficar calado. Aí 17. Por certo, tua ação de graça é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Quer dizer, ele pode entregar, mas não é edificado porque a pessoa não entende nada, né? 18. Graças a Deus, fala em línguas, mas o que todos vós. Mas numa reunião de igreja, prefiro dizer 5 palavras com minha mente, para assim instruir também os outros, e dizer 10.000 palavras em língua. Quer dizer, é melhor falar em 5 que todos entendam, do que 10 e ninguém não entender. Uma vez, nós fizemos na Praia do Tucunaré. Tinha uma maldição aí de uma feiticeira que naquele ano ia morrer muita gente na Praia do Tucunaré. Numa praia que tem o nome de um peixe. Lá no Pará tem uma praia que tem o nome do peixe, vai morrer, vai ter muito desastre lá, vai morrer muita gente esse ano, nesse verão. Aí nós juntamos aí com um monte de pastores, de crentes, né? Tudo doido igual eu. Aí fomos, tu foi no dia, não foi? Aí chegamos lá na praia à noite. Pegamos um na mão do outro, fizemos aquela roda naquela praia, aquele monte de gente. Aí um pastor batista, tradicional, estava no meio de um monte de pentecostal. Aí ele resolveu vender o peixe dele. Aí falou, porque na realidade os pastores batistas, eles estudam mesmo a Bíblia. Isso aqui que nós estamos falando, eles estão consumindo lá. Eles sabem que está dentro da verdade, os adventistas também. Então, e muitas religiões que estão assistindo aqui, até a assembleia mesmo, está entendendo o que o texto está falando, que nós estamos falando, que nós não estamos inventando nada aqui não. Aí aquele pastor, né, todo mundo gostava dele, ele veio de Belém, fazia parte da DONEP, ali a maioria fazia parte da DONEP. Quando você vê assim, pessoas dispostas para ir para frente assim, pode esperar que no futuro dele vai crescer na obra. E aí nós estávamos lá, e aquele pastor disse, olha gente, é o seguinte, tem muitos crentes aqui, aleluia, aí todo mundo aleluia. Os crentes vieram para orar para a gente aqui quebrar a profecia de uma feiticeira que diz que nessa praia irá morrer muita gente esse ano, e nós estamos em pleno verão, e a praia que ela disse que tem o nome do peixe, está aqui a praia de Tucunaré. E ali nós cravamos em oração mesmo, clamou, saía, tinha crente que parecia que tinha perdido os crentes, saía pela praia, aí clamando a Deus, pedindo para que não acontecesse nenhum acidente naquele ano. Para que aquela mentirosa ficasse lá com as mentiras dela para lá, não viesse para cá para o norte não, que aqui no norte tem gente de fogo. Aí, lá o pastor Batista pegou o microfone, eu fiquei com raiva daquele pastor, ó. Aí eu estava naquela época, estava no fogo do Pentecoste. Podia orar que o pessoal caia tudo. 40 dias de jejum para poder adquirir esse poder. Aí, Ruth, ele disse assim, olha, tem crente aqui que no nosso meio, que é igual uma lata de querosene vazia, quando você joga ela no cimento, na calçada. É só barulho. Tô zoado. Não tem poder nenhum. Rapaz, fiquei com raiva daquele pastor. Que a carroça seca é desse jeito. A carroça seca bate muito, né? É igual o caminhão, quando os caras vêm lá do sul, traz o caminhão carregado. Chega aqui, eles não querem voltar para o sul com o caminhão batendo, né? A truca, aquele caminhão grande. Aí tem que pegar uma carga para poder, né?
Então, Ruth, o que aconteceu? Aquele ano, Deus ouviu a oração daquele povo. Embora quase tudo errado ali, mas Deus ouviu o clamor pelas almas que poderiam se perder naquele ano. Naquele ano não morreu uma pessoa. Não foi registrado nem pelo Corpo de Bombeiros, nem pela Polícia Militar, nem para as seguranças que tem na praia. Não morreu, ninguém se afogou naquele. Se todo ano os crentes fizessem isso, poupava muitas vidas, né? Vamos para frente, Ruth? Aí diz assim: irmãos, quanto à faculdade de compreender e julgar, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. 21. Está escrito na lei: falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me obedecerão, diz o Senhor. Ele está dizendo que as nações hão de ouvir. É o que ele vai falar através de outros idiomas para as pessoas de cada idioma adequado. E assim mesmo, elas vão ouvir, como agora nós estamos falando aqui. Tem muita gente, né? Tem muita gente que fala assim, eles é tão doido. E não aceita. Eles estão achando que nós estamos pregando aqui que a gente quer dinheiro. Não, nós não queremos dinheiro. Tem gente que não. tem assim umas palavras, eu não aceito, eu não concordo. O ser humano, enquanto ele... Porque, Ruth, o que a palavra de Deus faz? Ela é comparada como um martelo que esmiuça a penha, como uma marreta. Então a palavra de Deus, ela entra de junto e medulas, vai até a divisa da alma. Enquanto eu digo eu não concordo, eu não posso, eu não faço, eu não quero assim, eu só aceito assim, você está vivendo o homem, a matéria. Porque a palavra de Deus que esmiuça a penha, ela está batendo em ti e não está achando brecha para quebrar. Porque você está em um coração endurecido. Tem uma palavra que o Senhor disse, entrega a mensagem, disse, mesmo que eles ouçam, que deixem de ouvir. Nós somos casa rebelde. Mas tem que entregar a mensagem. Não coisa aí não. Mas nós estamos chegando no final. Calma, nós estamos Acho que tem gente que já está enjoada. Desliga, acaba. Rapaz, ninguém enjoa da palavra de Deus não, só se estiver desviado. Escuta aí, nós paramos aonde? No 16, 17? 22 agora. É o 22? Porque... Aí é que os dons em fase dos visitantes da igreja. Eu vou começar do 20. Irmão, não sejais menino no juízo. Na malícia, sim. Sede criança quando ao juízo. Sede homens amadurecidos. Na lei está escrito. Ó, aqui Paulo falando da lei. Aí um disse que a lei acabou, né? Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Nem assim me ouvirão. Diz quem? O Hashem, o Eterno. Nem assim me obedecerão. Porque é falado dos mandamentos direto. Mas mesmo assim, tem muitos que nem... Aqui quando ele diz assim, na lei está escrito, ele está falando na Torá. Essa Torá que nós pregamos aqui, ensinamos, que é o livro da lei, ele está falando que na lei está escrito, falarei a povo de outras nações, mesmo assim, eles não vão querer me obedecer. 22. De sorte que as línguas continuem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Ei, você aí que fala línguas estranhas, anota esse versículo aí. 1 Coríntios 14, versículo 22. Para que é que serve línguas estranhas? Lê aí na Bíblia Católica que diz. Diz assim, o versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os que não crêem, e não para os que crerem. Enquanto a profecia é sinal para os que crêem, e não para os que não crentes. Aí, Ruth, me diz uma coisa. Você que é crente, está assistindo aí, que crê em línguas estranhas e fica cultivando isso aí. Tem gente que faz disso aí a sua religião. E tem gente que fica doidinho para alguém profetizar. Mora, Deus não mandou nada aí. Deus não quer falar comigo. Tem gente que vem me cantuar, rapaz. Com esse papo de... Deus não falou nada aí, não. Então, a pessoa aí, quer uma palavra de Deus, vai ler a Bíblia, que Deus fala contigo. Aí fico cutucando, arrodeando pelo lado, pelo outro, para ver se Deus me dava uma visão, uma revelação, porque aquela pessoa estava precisando. Busque em Deus.
É por isso que vem o fanatismo, a idolatria. Ruth, tem gente que está idolatrando pessoas por causa de profecia, de revelação. Não é isso. Tem gente aí adivinhando carteira de identidade, número de CPF, e os pastores pagando um absurdo porque eles fazem isso. Isso não é Deus. Isso edifica alguma coisa, porque a profecia é para isso, né? 3 coisas. Edificar, consolar e exortar. Vai adivinhar a carteira dos outros, adivinhar o endereço dos outros, não vai para o céu. Porque eu já vi um pastor que passava aqui na nossa região, há uns 20 anos atrás, que levava multidões para grande culto no meio da rua da praça. E eu vi lá na Folha 16, atrás de uma porta lá, todo derrotado. Escondido, com medo de alguém daqui de Marabá, que ele fez uma coisa errada, pegar ele. E nós já tínhamos livrado esse homem mais de 3 anos atrás, aqui em Marabá, quando ele passou, que uma pessoa queria fechar ele, porque ele fez uma coisa errada aí. Então, Ruth, mas... Então, essas coisas, adivinhação, espírito de adivinhação. Ei, limpa a tua igreja, você que está assistindo aí, ó, o programa. Procura ensinar a palavra e tirar. Agora está difícil para os pastores. Está difícil, porque qualquer coisa as pessoas... Antigamente, Ruth, a pessoa errava, era disciplinado, desmoralizado lá no púlpito da igreja. Ninguém ficava contra a liderança do pastor, porque o ministério disciplinou para que aquela pessoa depois voltasse ao convívio, à comunhão e se santificasse. Ali servia de exemplo. Ninguém queria ser disciplinado na frente. É isso que a Bíblia mostra, aponta. Agora me diz uma coisa, quem vai disciplinar alguém lá na frente? E servia de exemplo, né? Você vai disciplinar um empresário que está errado? Se ele é o maior dizimista da tua igreja? Você vai perder 80% do faturamento da tua igreja. Não, deixa aí, o irmão vai... E o pecado é muito sem vergonha. Ele vai passando igual fumaça de um para o outro. E vai contaminando e esfriando. E aí o Espírito de Deus sai. Mas fica os espíritos de adivinho, né? O Espírito de adivinho vem, aí... Para enganar, né? Eu nunca vi esses pregadores que vêm de fora, Ruth. Vim pela fé pregar como Paulo pregava, como esses grandes apóstolos pregavam. Não. Os missionários de hoje, se não tiver o cachê como qualquer artista mundano, ele não vem não. E ainda tem a exigência. Uma vez eu vi uma lista de uma cantora que vinha para Marabá, uma grande cantora, aquelas pessoas estavam na frente, parece que ia trazer o rei da Grécia. Não, tinha tantas toalhas brancas, tantos cocos da praia, e aí tinha tudo assim de fartura, parece que a pessoa ia botar um supermercado ali para ela. E tem muitos que tem tipo um cardápio, né? Tem o cardápio. Parece que é um restaurante. Restaurante, comida fina. E aí o cachê é alto das pessoas, porque ela se autovaloriza e aqueles que deveriam... Lembre de uma coisa, dentro da tua congregação, do teu ministério, da tua igreja, tem santos, pessoas santas, mais do que as que você vê pregando para baixo para cima, que você vê e depois vê a queda deles. Mas aquele que você deve cuidar, porque a ordem é o quê para o cristão? Fazer discípulo. Fazer discípulo. Essas pessoas que andam para baixo e para cima, eles não são disciplinados. Eles ali aprenderam, quando eles criaram asa, voaram. Esqueceram o pastor. Você lembra, tem um hoje que é deputado federal do Nordeste, que ele andava nas ruas pregando umas caixas roucas no meio da rua, como eu fazia. Hoje é deputado federal. Eu duvido se ele vem na tua igreja pregar de graça. Não vem. Ou se ele vai pregar na rua. Mas se ele vai pregar na rua, como ele fazia. Não vai, moço. Não vai, não. Eles acham que é o superstar. E aí o que vai acontecer? O juízo... Aí que vem a queda, né? O juízo vem pela casa de Deus. Vai pegar esse pessoal, tudo de calça curta. E muitos morrem no público. Nós vamos agradecer aí aos nossos amigos que compartilharam. Ontem deu muita gente. Hoje a gente não viu todos que já estão participando direto ou indiretamente aqui do programa. Um abraço para você que está assistindo aí no Kauai, né? Que agora a partir desde ontem o Kauai está transmitindo já nosso programa. E a gente vai crescer em outros canais. Porque esse programa é um programa que ele não tem fins políticos, não tem fins religiosos, mas tem fins com a palavra de Deus, ajudando você de qualquer ministério. E a gente aqui ordena e pede para você
que fique aonde você está. Se foi chamado lá nesse ministério que você está, fique lá, sirva a tua liderança como um bom, né, membro. Se você for um bom membro, o bom filho será um bom pai. Se você for uma boa ovelha, você será um grande pastor, um grande obreiro. Ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é bom onde ele passa. Agora, se ele for mau filho, é mau esposo, mau pai. A gente diz assim, Shalom, 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 Adonai, Tsevaot. Para você, um bom dia, abençoado, santificado. Lembrando, meu amigo, minha amiga, se as palavras que nós pregamos neste programa e outros programas ofendeu a sua pessoa, nós queremos desde já pedir perdão. E nós estamos só lendo a Bíblia, né? E se você está aprendendo, aprenda. Se você não tem Bíblia, né? Nós queremos que você compre a sua Bíblia, espiritualmente, e você seja um exemplo. E cresça em sabedoria. Lá na tua congregação, na tua igreja, na tua religião, não importa. Nós temos gente aqui que de ministério diferente, espírita, que tem várias igrejas espalhadas em Marabá, que o líder não perde um programa, e eu ainda mando pelo WhatsApp para ele, e ele vem quanto, tá? Ele me chama de meu rabino, né? A gente, Ruth, temos que chegar às pessoas, porque a religião, ela só divide. Mas nós fazemos com que a religião possa se unir. Seja qual for, por exemplo. No mesmo Deus, né? Eu dou minha experiência, você dá seu testemunho da época que a gente era católico. As bênçãos que nós recebemos por ter convivido com o povo católico, com os bispos, com os padres, depois com os pastores, né? E com toda a liderança de religiões que tem na nossa região, né? Nós sempre estamos aqui para dizer uma coisa. É com bom, com suave que os irmãos vivem em união. Baruch Hashem. Shalom.